Olá, muito bom dia para você, telespectador da TV Mar Canal 525, aos assinantes Net Claro. Pois é, estamos juntos daqui para frente no canal 525 e pelo portal Gazeta Web com muitas informações. Hoje, terça-feira, dia 24 de maio de 2022, eu, Viderlan Araújo, peço licença para poder entrar em sua casa e poder te acompanhar também pela próxima hora em mais uma edição do programa TV Mar News. Em uma terça-feira de muita chuva na capital alagoana, ou de um tempo nublado também, né? Desde as primeiras horas de hoje, nós vamos aqui iniciando esta edição do programa TV Mar News, mostrando também toda a movimentação pelas ruas da capital alagoana, com imagens do Josiel Rodrigues, trazendo exatamente esta situação para você. Aqui no fundo dá para perceber também que existe todo um tempo nublado aqui na capital alagoana, desde as primeiras horas, e ontem à noite também com chuva e muita intensidade em determinados momentos. Estamos iniciando esta edição do programa TV Mar News ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Por lá você acompanha toda a programação da sua TV Mar Canal 525, também com todo o programa sendo inserido na íntegra neste exato momento. Um beijão para todos da redação do portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. As nossas redes sociais disponíveis para interação com a produção do programa, que tem o comando da Patrícia Barros pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube. Você também pode se inscrever, ative o sininho e receba as nossas notificações. Em 2022, a TV Mar Canal 525 completando 20 anos, e nós vamos trazer durante esta temporada muitas informações e coberturas em momentos históricos em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Tá certo? Vamos daqui a pouco trazer os destaques da Gazeta Digital? Podemos aí daqui a pouquinho trazer os destaques da Gazeta Digital, porque o Fernando Palmeira, direto das ruas da capital alagoana, chega com muita informação. Ainda chove e chove com uma certa intensidade aqui em Maceió, não é isso, Fernando? Bom dia para você e bom dia para o repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Bom dia, Viderlan. Bom dia, amigos. Bom dia a todos que nos assistem, a nossa equipe, a nossa produção, a engenharia. Olha, isso mesmo, chuvas torrenciais caíram na madrugada em nossa capital, corroborando com as previsões meteorológicas da Sala de Alerta da SEMAR, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Tempo continua nublado em Maceió, com chuvas que acontecem em alguns pontos da cidade com alagamentos. E a Defesa Civil do Estado, Defesa Civil do município de Maceió também chamando atenção e alertando para as comunidades, principalmente que residem nas encostas, como esse local escolhido aqui pelo nosso querido Chico Nogueira, que é a região chamada Bolão, que fica na parte central de Maceió, no bairro da Cambona, aqui na leste-oeste. Olha essa situação dessas casas dependuradas nesse paredão íngreme aí. Tem uma vegetação que para muitos dá uma certa segurança e proteção devido às chuvas que caem. Mas é algo que merece os cuidados e as atenções para os alertas. A possibilidade de deslizamento de terras em Maceió, com o acúmulo das chuvas que tem caído nos últimos momentos, nas últimas horas em nossa capital. E o alerta também vem do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres. Maceió, por exemplo, dos 1.868 moradores, temos aí 467 moradias expostas ao risco de deslizamento. Chuvas torrenciais nos últimos momentos, nas últimas horas, nas últimas 96 horas mais precisamente, acumulam nada menos do que 80 milímetros, o que é preocupante. Recomendação da Defesa Civil é que os moradores nessas áreas de risco saiam e procurem abrigos, procurem residências outras e familiares, onde o ambiente não é de tanta insegurança como essa, por exemplo. Isso é apenas um exemplo aqui que nos preocupa muito. E aqui a recomendação da Defesa Civil para que essas pessoas fiquem atentas e pedir a Deus que tragédias não venham a acontecer em nossa capital, a exemplo de toda essa região aqui da parte central de Maceió, também na parte alta, Benedito Bentes e adjacências, tem também residências precárias nessas encostas e barreiras. E infelizmente já tivemos vários acidentes com vítimas fatais, catástrofes, e a gente espera que as pessoas que moram, pela necessidade dessas pessoas que moram nessas áreas de risco, que tenham o cuidado e atendam às recomendações. A chuva começa a cair
E daqui o nosso abraço. Nós vamos deixando aí, daqui a pouco outras informações a gente passa dentro do TV Mar News. Com as imagens de Chico Nogueira, a gente volta para você, para os estúdios. Viderlan Araújo. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Um beijão para você, para o Chico. Daqui a pouquinho vocês participam novamente ao vivo de outro ponto da cidade. Você observou, né, telespectador? Começou a chover e isso tem sido uma situação frequente. A chuva, ela cai com uma certa força em determinados horários, depois dá aquela segurada, mas aí acaba numa sequência também vindo novamente, o que deixa todo mundo em alerta, né? A Defesa Civil já emitindo, por exemplo, todo esse comunicado, né, esse aviso, né, para as pessoas que moram nas encostas pelo risco de desabamento. E essas imagens, por exemplo, que o Chico Nogueira trouxe, deu uma ideia realmente desse risco, né, desse perigo para os moradores que ainda insistem, né? Nós estamos falando aqui que a situação ela precisa ser, em termos de alternativas, escolhida para o processo. Muitos não têm para onde ir e acaba realmente deixando todo mundo vivendo nesse clima de insegurança. A Gazeta Digital hoje traz como destaque, também nós vamos colocar aqui na tela, muita informação, como de costume, são 88 anos já de muita tradição, e a matéria em capa da Gazeta Digital hoje traz como destaque investimento de 65 milhões. Governo Federal entrega a recuperação e duplicação da BR-101 em São Miguel. Nós acompanhamos, vamos trazer esse material com exclusividade, a participação do ministro também, né, Marcelo Sampaio, ministro da Infraestrutura, o senador Fernando Collor e também o deputado federal Arthur Lira. Eles participaram dessa entrega e daqui a pouquinho, aqui no programa, nós vamos trazer essa cobertura, tá bom? Lira aponta sobrepreço em Alagoas na compra de caminhões, União reduz imposto de importação de mais produtos, presidente da Petrobras é demitido após 40 dias no cargo. Esses e outros assuntos você acompanha aqui na Gazeta Digital. 88 anos de credibilidade, de tradição e de muita prestação de serviços, tá certo? Podemos trazer aqui na sequência, produção? Vamos lá? Como é? Tá, então tá. A matéria da adoção, inclusive... Vamos para a câmera aqui, Max, por favor. Não é? A matéria da adoção do Tribunal de Justiça, que foi assunto, e o repórter Fernando Palmeira acompanhou tudo de perto e traz agora mais informações. A adoção é um gesto de amor e de civismo. E, acima de tudo, você demonstrar que está preocupado com a vida e o futuro de crianças que estão precisando de um lar. Essa preocupação passa pela Justiça Alagoana, pelo Tribunal de Justiça e também do Núcleo de Adoção, que está aqui no Maceió Shopping nessa semana, a semana de encontros, nos dias 23, 24 e 25, e na quarta-feira, o Dia Internacional de Doação. Exatamente. Estamos aqui nesse 11º Encontro Estadual de Adoção, para que a gente possa, né, dar essa visibilidade, dar essa conscientização, essas informações para toda a sociedade, né? O dever de todos nós é dar a essas crianças e adolescentes um direito fundamental, que é o direito à convivência familiar, a ter uma família, né? Pessoas ainda em desenvolvimento, crianças maiores, crianças que já atingiram uma faixa etária que não é a preferida pelos adotantes, e adolescentes, grupo de irmãos. Esse é o nosso grande desafio. Todas as crianças precisam de uma família, né? Tanto quanto qualquer pessoa, mas muito mais eles que estão em desenvolvimento e que precisam, né, dessa convivência familiar para o seu pleno desenvolvimento. 11º Encontro Estadual de Adoção, adotar é amar, inclusive com direito a palestras e também a transmissões ao vivo pelas redes sociais. Né? Exatamente, e temos ainda essa exibição de vídeos, né, de crianças maiores que, né, têm muito sonho, muito desejo de ter uma família, que é um direito, né, fundamental dessas crianças, desses adolescentes. Então, assim, será um momento de rodas de conversa, né, de conscientização e de explicações, né, de esclarecimentos, porque muitas pessoas têm dúvida, como é que faz? Qualquer criança que a mãe quiser entregar, não é essa a forma correta. As mães que desejam entregar seus filhos para adoção, elas precisam procurar a justiça, né, para entregar o seu filho, a vara da infância. Seu filho será direcionado a um casal que já está devidamente habilitado, né, capacitado, preparado, investigado, para que a gente possa fazer essa adoção segura. A entrega a uma pessoa sem nenhum tipo de garantia de que sua criança, seu filho, será bem cuidado, será bem tratado, é muito arriscada. Então, essas dúvidas também nós vamos tirar aqui.
Doutora Fátima Piroá, juíza da 28ª Vara Civil da capital alagoana da Infância e da Juventude, nos diga como é o seu dia a dia e como é o interesse daqueles que não têm filhos, biologicamente falando, mas que querem adotar. Tem muita gente interessada. Sim. E esse encontro aqui, esses dias, serão de suma importância para esse pessoal? Sim, sim. Nós temos, sim, muitos casais, né, e pessoas, porque é uma coisa também para a gente esclarecer. Qualquer pessoa que seja 16 anos mais velha do que o adotante pode adotar. Se for solteiro, se for divorciado, ou se for viúvo, pode adotar sozinho. Agora, em casal, só podem adotar os que estão casados ou em união estável. E também o casal homoafetivo pode adotar sem nenhum tipo de preconceito. A dificuldade maior, né, é o perfil da criança, o perfil que muitas vezes os adotantes escolhem. Crianças pequenas, bebês, mas que não é a criança real que está no abrigo. Claro que quando chega um bebê para ser adotado, imediatamente ele é colocado no cadastro de adoção e tem muitos casais, né? E a gente segue uma lista daqueles que se habilitaram há mais tempo. Mas quando a criança já passou dos 6, dos 7, dos 8 anos de idade, fica muito difícil. Então é necessário que as pessoas se conscientizem, que possam, inclusive, até visitar um abrigo com crianças maiores e ver esses vídeos que nós estamos gravando de adoção, para que as crianças percebam, para que as pessoas percebam que crianças maiores também podem ser adotadas. E temos adoções de muito sucesso. Aqui também haverá exposição e até depoimentos de pessoas que adotaram crianças maiores e que estão muito felizes. O interesse da criança, o melhor interesse da criança é que tem que ser preservado, né? Claro que é maravilhoso que tenhamos tantos casais querendo adotar, mas precisamos saber que é a criança que faz a busca pela família e não o contrário, né? Então nós temos que garantir a nossas crianças e adolescentes esse direito fundamental que é ter uma família que ame, que cuide dessa pessoa em desenvolvimento e que precisa para a sua completa formação de ter uma família. Esses e outros critérios são importantíssimos para a sua informação, para você, esse casal que nos assiste, que quer adotar. Sem preconceitos, nem de cor, nem de raça, nem de sexo, e muito menos de religião. Adotar é um sinônimo de amar. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Ardon de Mello, o canal 525, NET, claro, 20 anos em defesa da cidadania e do amor. Muito bem, Fernando Palmeira. Importante essa campanha, né? A doutora Fátima Piroá promovendo mais uma vez, né? Participando de campanhas como essa, que tem realmente um caráter social, um peso muito grande. O Tribunal de Justiça também fazendo o seu papel social, né? O que é muito legal quando você observa várias esferas envolvidas pelo bem do ser humano, quando se faz realmente bem ao próximo e também tratando de situações consideradas importantíssimas também para o convívio nas relações humanas. E o Tribunal de Justiça tem feito esse trabalho. O Fernando Palmeira está acompanhando tudo de perto e trazendo mais informações. Ele volta daqui a pouco no decorrer da programação da sua TV Mar, canal 525. Tá certo? Nós vamos dar sequência ao programa. Estamos apenas no primeiro bloco do programa TV Mar News e vamos trazer agora aqui na sequência do programa o advogado Bruno Calado com o quadro Penal News. Até porque todos sabem que às terças-feiras o Bruno Calado sempre traz temas relevantes a respeito da área jurídica, principalmente do direito criminal. E ele veio hoje com um tema muito importante também, como sempre, como de costume, para falar sobre denunciação caluniosa. Bruno, seja bem-vindo aqui ao programa TV Mar News. Bom dia para você. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa situação. No que consiste o delito de denunciação caluniosa? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Uma terça-feira de muita chuva, mas aqui estamos sob essa responsabilidade, esse dever satisfatório de passar as informações a todos vocês. E hoje, Viderlan, trazemos o delito de denunciação caluniosa, conhecido por poucos, mas cometido por muitos. Sim. Certo? O delito de denunciação caluniosa, Viderlan, ele tá elencado no artigo 339 do nosso Código Penal, certo? Na parte especial do Código Sim. Penal, onde traz o rol de crimes, certo? E em seu artigo 339, o crime de denunciação caluniosa lá está taxado. Esse crime, Viderlan, consiste em dar causa, certo? Em dar causa na instauração de inquérito policial, inquérito administrativo, inquérito civil,
certo? Para a apuração de alguma infração. Aqui vamos fazer menção, claro, à instauração de inquérito policial. Então, aquele que vai dar causa à instauração de um inquérito policial, sabendo da inocência daquela pessoa que está ali, da qual ele está ali, afirmando ter cometido um crime, certo? Ele incorre no delito de denunciação caluniosa. Ou seja, em outras palavras, eu sabendo que você, Viderlan, não cometeu determinada infração, não cometeu determinado delito, mesmo assim eu vou à delegacia, chego à autoridade policial e digo, olha, um cidadão chamado Viderlan Araújo, certo? Ele cometeu o crime de injúria em face de uma outra pessoa, um crime de calúnia, um crime de roubo, um crime de homicídio em face de uma outra pessoa, certo? E eu sugiro que ele seja investigado. Estou dando causa ali à instauração de um inquérito policial. Essa pessoa, sabendo que é falso, que você jamais cometeu qualquer tipo de delito, Viderlan, incorrerá no crime de denunciação caluniosa. É diferente da calúnia, é confundido com a calúnia. Sim, sim. A calúnia basta que eu impute a você, certo? Na vista de outras pessoas, falsamente algo definido como crime. Ou seja, eu aqui numa conversa, numa mesa, num jantar, num almoço, certo? Eu digo, ó, o Viderlan, ele roubou lá na TV Mar, ele furtou uma poltrona daquela, botou no carro, eu vi que ele furtou, e isso jamais aconteceu. Eu estou comentando com pessoas. Mas se eu levo essa informação à autoridade policial, o crime é de denunciação caluniosa. Sim. Então, a diferença de denunciação caluniosa para o crime de calúnia por si só é essa, basicamente. Uma, você comenta aqui com as pessoas, certo? Ofende diretamente a sua honra. É tanto que o crime de calúnia, ele ofende a honra. É um crime contra a honra. Eu estou ofendendo a sua honra. Já o crime de denunciação caluniosa é um crime contra a administração pública. Entendi. Certo? Eu estou afetando o Estado, eu estou afetando a justiça. Entendi. Eu vou mobilizar autoridades policiais, autoridades judiciárias, para investigar um delito que eu sei que você não cometeu. É como fazer de besta a justiça, fazer de besta a polícia. É importante quando se coloca, por exemplo, a presença dos artigos, né? Tudo isso é o que preconiza a lei. Isso. E você citou os artigos 339, 340 e 341. Qual a diferença entre esses artigos, Bruno? Viderlan, são artigos sequenciais. O artigo 339, como eu disse, é o artigo de denunciação caluniosa. Certo? Logo em seguida temos outros dois delitos que pode ser que sejam confundidos com o artigo o artigo 339, que traz a denunciação caluniosa. O artigo 340, por exemplo, é comunicação falsa de crime. Aí você diz, ora, eu vou à autoridade policial e comunico falsamente o crime, imputando a alguém a responsabilidade, eu incorro no delito de denunciação caluniosa. E o artigo 340 traz o crime de comunicação falsa de algum crime, de algum delito. Qual a diferença do artigo 339 para o 340, por exemplo? Nesse artigo 340, de comunicação falsa de ato infracional, de delito, de crime, certo? Basta que você faça a autoridade policial de besta, certo? Comunique a ocorrência de algum ato infracional sem mencionar a autoria. Veja, na denunciação caluniosa eu chego lá e digo, olha, o Viderlan Araújo cometeu um delito assim, assim, assado. Eu faço menção à autoria. No artigo 340, não necessita a menção da autoria. É como se eu dissesse, fosse lá na delegacia e dissesse, olha, tem um galpão vizinho à minha residência, eu não sei de quem é, não sei quem botou, 10 quilos de droga, tá lá. Aí você mobiliza toda a equipe policial, a autoridade policial, para ir lá investigar aquele delito, se houve um delito, e quando chegar lá não se trata de delito algum. E você sabia disso. Então você fez a autoridade policial, fez o poder de polícia, né? Enganou, ludibriou, sabendo que ali também não existia, certo? Ocasionando uma perda de tempo, uma mobilidade totalmente dispensável, certo? E ilógica, porque não se tratava de crime. Então o 339 se difere do 340 nessa modalidade. Entendo. No primeiro, você aponta a autoria, você diz quem foi, falsamente, sabendo que não foi a pessoa. Certo. No outro, você não precisa apontar quem foi, não precisa apontar um autor, mas você está apontando um ato, uma ocorrência que sabe que não existe. Você sabia que ali era farinha de mandioca, mas você vai lá na delegacia e diz, olha, tem cocaína, certo? Tem droga em pó num galpão vizinho à minha residência, e sabendo que era farinha de mandioca, por exemplo. Então é uma comunicação falsa de delito. Já o artigo 341, por último, Viderlan, é a autoacusação. É muito comum também você se autoacusar de algo criminoso que você não cometeu, certo? Ou que outra pessoa tenha cometido, mas você toma para si a responsabilidade. Isso é crime. Entendo. É um crime de autoacusação. Vamos supor que você, Viderlan, você não, vamos citar um terceiro. Estou cansado de imputar a você ato infracional. Vamos jogar aqui um terceiro.
vem dirigindo embriagado numa via, colide com um veículo, certo? Causando lesões na vítima nas vítimas que estavam ocupando o outro veículo, certo? E você vem com uma pessoa que não estava embriagada ao seu lado, no banco do passageiro. Aí você foge, tenta se evadir daquele local, mais à frente a outra pessoa diz, deixa que eu assumo, que eu não estou embriagado, então vai atenuar bastante a pena. Isso é um crime de autoacusação. É um crime, certo? Isso não pode acontecer. Quando você assume a responsabilidade criminosa por uma outra pessoa. Pai que assume responsabilidade criminosa pelo filho. Entendo. De repente chega a polícia lá perguntando, olha, eu tenho certeza que saiu dessa casa aqui o autor desse homicídio. E aí o pai, sabendo que o filho havia cometido o delito, vai lá e diz, fui eu, porque não quer ver o filho já ao lado, não quer ver o filho respondendo a processo. Isso é crime de autoacusação, Videlã, trazido no artigo 341 do Código Penal. Agora, falando um pouquinho dos riscos e prejuízos para casos de delito desta natureza, Bruno. Quais são, por exemplo, os riscos e os prejuízos também para uma situação como essa? Estamos vivendo uma época de muitas mudanças no comportamento humano e, naturalmente, muitas pessoas têm buscado os seus direitos, talvez como jamais tenha acontecido na história da humanidade. Como realmente podemos tratar uma situação como essa, trazendo riscos e prejuízos diante desse caso de delito, por exemplo, de denunciação caluniosa? Videlã, uma ótima pergunta. Veja só, a justiça hoje já está muito abarrotada, as delegacias cheias, o sistema prisional também lotado, né? E ainda chegam pessoas para cometerem crimes dessa natureza, sabendo da falsidade da existência, sabendo da inexistência daquele delito, mesmo assim querem comunicar à autoridade policial algo que não existiu. Então, são inúmeros os prejuízos. Primeiro, o abarrotamento policial, o abarrotamento judicial, a mobilidade em vão, né? Dispêndios advocatícios, dispêndios emocionais, dispêndios físicos daquela pessoa para comprovar a inocência, que ela sabe, tem ciência que é a inocência, né? Inclusive pelo noticiante, por aquela pessoa que foi lá denunciar, sabendo da inocência de um terceiro, mas aquele terceiro, para provar a sua inocência, vai ter que contratar advogado, né? Fora estigma, Videlã, você imagine, né, a rotulação de uma pessoa que é acusada falsamente de um delito, né, e está sendo investigada por autoridades policiais. Então, é uma série de prejuízos causados por esses delitos. Imaginemos aqui, Videlã, eu já trouxe esses exemplos algumas vezes, de uma mulher que discute ou descobre uma traição do marido, certo? Se automutila e vai à delegacia prestar queixa, né, noticiar um fato dizendo que fora agredida em sua residência como uma espécie de vingança moral, certo? Em face do marido traidor. Essa mulher está incorrendo num delito de denunciação caluniosa. Ela sabe que o marido não a agrediu, mesmo assim vai lá noticiar um fato falso, com autoria falsa, em face do marido, como uma espécie de vingança. Veja a gravidade que isso traz. Veja a rotulação que o marido dessa mulher vai carregar, né? Veja o dispêndio que ele vai ter com a contratação de advogados ou com a procura de um defensor público para lhe defender e provar sua inocência, que muitas vezes não é provada também, Videlã. Né? Temos um caso de reputação mundial, é o caso do ator Johnny Depp com a atriz Amber Heard, né? Então ele está em um litígio porque essa atriz fez menção outrora que sofreu violência doméstica e aí o Johnny Depp, inclusive, foi afastado de franquias de filmes famosos como Piratas do Caribe, etc. E esse julgamento já vem acontecendo há alguns dias. Ele a processou em 2018, certo? Por essa noticiação falsa desse delito. Ela o contraprocessou pelo delito de difamação. Então está havendo aí um grande litígio judicial. Lá nos Estados Unidos, a maioria dos delitos eles são submetidos à júri, ao julgamento perante o júri, o tribunal do júri. Então esse júri vem acontecendo já há alguns dias, é um julgamento bonito de se ver, mas massacrante para quem é parte, para quem participa, né? E ele vem sofrendo essa rotulação e vem sofrendo grandes prejuízos financeiros, morais, físicos, etc. Então é muito perigoso. Bruno, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado mais uma vez aqui com o quadro Penal News, todas as terças-feiras aqui na programação da sua TV Mar. E o que é certo é o seguinte, que todos nós corremos esses riscos, né? Sendo mulheres, homens, enfim, qualquer gênero hoje pode correr esse risco de denunciação caluniosa por esse tema tão pertinente que o Bruno Calado deixou claro aqui para o nosso telespectador. Obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço, Videlã, mais uma terça-feira. Espero ter sanado algumas dúvidas, algumas curiosidades acerca desses delitos e me encontro à disposição de vocês. Um abraço.
Nós vamos agora a um rápido intervalo depois da participação do advogado criminalista Bruno Calado com o quadro Penal News. Daqui a pouco o TV Mar News vai trazendo ainda muitas outras informações, ainda hoje. Voltamos já.